Oi, eu sou a Agatha. Eu vou resumir muito brevemente a primeira parte do livro de textos de apoio do Evanildo Bechara, ou Bechara. Na minha faculdade ele era um monstro pra gente. Esse livro data de 2009, então pode ter que tem algumas coisas que não estejam na reforma ortográfica, então vamos lá. Ele começa falando dos domínios da língua, que são fonética, fonologia, gramática, léxico e semântico, estético, estilístico e pragmático. Fonética e fonologia a gente pode estudar junto. Fonética são percepções dos sons da fala. E fonologia é o sistema sonoro de uma língua. Então, aquilo que, por exemplo, torna o R tão diferente em inglês, espanhol e no português, por exemplo. Gramática, conjunto de regras de uma língua, né? Muito simples. Léxico e semântico. O léxico é o conjunto de palavras usadas em uma língua ou um texto. Então, assim, quando a gente fala do léxico de uma língua, a gente nunca vai ter completamente compreendido o léxico de uma língua, porque ela é viva, então vai se alterar. A gente tem o léxico de um texto, que aí sim a gente pode demonstrar domínio, porque um texto, ele não... são aquelas palavras, aquilo não vai alterar, então a gente pode focar nesse conjunto e entendê-lo no geral. O semântico é o estudo das significações das palavras, bem fácil. O estético é aquilo que é belo. Ele vai trabalhar junto com o estilístico, que é o estudo da língua na sua função expressiva. A arte de escrever de forma elegante também significa estilística. Pragmático é uma coisa voltada para objetos realistas e práticos. Então, o domínio da língua é de dizer o que diz de forma prática, assim, encher linguiça. Bom, ele começa utilizando uma parte do texto de Antônio Pagliaro, e eu queria parafrasear uma parte que eu achei muito legal. A língua, até na sua estrutura atual, não é mais que uma teia de inovações, de atos criadores, exteriores à nossa consciência, porque o sistema é completo em si e suficiente para preencher as finalidades das expressões. Bem legal. Então a gente começa aí, então, a partir de agora, Fundamentos Históricos, por José Leite de Vasconcelos, é o primeiro texto. O latim vulgar foi trazido pelos romanos para a Lusitânia, ele afirma, entre o século III a.C. e 193 a.C. Isso porque a invasão aconteceu 3 a.C., é século III, né? Mas os primeiros documentos eu só vou ter em 193 a.C. Do latim vulgar originou-se o português, o espanhol, o francês, o provençal, o italiano e o romeno. Além de algumas outras línguas que não possuem literatura sobre, mas elas possuem caracteres glotológicos. O senhor José Leite de Vasconcelos usa isso, caracteres glotológicos. Bom, eu fui verificar o que era. Glotologia é o estudo da linguagem. Então a gente pode identificar aí que existiam semelhanças linguísticas nessas línguas, e é por isso que a gente diz que foi originado do latim vulgar. Bom, o latim vulgar, na essência, ele não era diferente do latim literário. Era mais assim, o que a corte falava, as pessoas que tinham estudo, né? E o que o povo falava. Ele acabava sendo usado mais em teatros, em que o personagem queria se fazer, por exemplo, uma pessoa da plebe. Ele falava, então, latim vulgar e assim por diante, porque ele era utilizado no dia a dia. Algumas palavras, assim, eu separei a palavra amabo, que no latim vulgar é amareápio, que é o nosso hoje amarei. E homo com H, que era homo sem H, no latim vulgar. O português, então, essa evolução pode ser dividida em dois períodos. O primeiro, arcaico, ou português antigo, que data do século IX, e também mais particularmente do século XII até os meados do século XVI. Por que ele diz isso? Porque no século IX foi quando começou, de fato, a língua galisa, junto com o latim arcaico, né, o latim vulgar, a se chamar português galego ou galeco-português. E essa língua
que começou no norte dessa massa, que ainda não é definida bem o país de Portugal, mas começou no norte, por onde eles invadiram, porque no sul ainda se falava romanesco. Então é século IX desse nascimento lá no norte, e depois só século XII, quando o Dom Afonso Henriques invadiu, ou dominou, né, a parte sul, e aí então unificou a língua e a parte sul começou a falar então português galego ou galeco-português. Essa língua, ela é conhecida por nós estudantes para cursinho, que ela é a língua que é falado no trovadorismo, nas novelas de cavalaria e no teatro de Gil Vicente, que é a primeira parte aí da literatura portuguesa. E a segunda divisão do português é o português moderno, vai ser datado do resto dos meados do século XVI até o século XX, com suas evoluções. O autor deixa claro que apesar dessa divisão ser bem grosseira, vai ter subdivisões dentro desses tópicos, tá? E ele termina falando que o português é falado em grande área, até então. No continente, em ilhas adjacentes da raia espanhola, no Brasil, nas nossas colônias, em outras regiões da Ásia e da África. Uma coisa bem bacana também que ele fala assim que, por exemplo, só um pouquinho, aqui, ele diz assim: José Leite de Vasconcelos. Ele diz assim, no final, para encerrar o seu texto, na verdade, a página de 11 a 21. Ele fala assim: um habitante de Barroso entende, no geral, um de Ilhéu ou um brasileiro, mas nenhum deles vai entender um indígena de Cabo Verde, porque essa é a evolução da língua, então essa área moderna da língua, tá? Bom, esse é o fim da primeira aula de língua portuguesa para o Instituto Rio Branco, do manual disponibilizado pela FUNAG. Então, é mais uma revisão para quem está estudando e para mim. Na verdade, eu só vou me ouvir. Então, quem estiver aí assistindo, muito obrigado. Mas nos auxiliem, vamos compartilhar vídeos, vamos todos entrar no IRBR. Até mais.